Etion. O que é um homem? O que é uma mulher? Para começar, eles são diferenciados pela natureza. Mas além das diferenças físicas, o que distingue um do outro permanece um mistério. Homens e mulheres. Distribuição sinapse. As imagens de homens e mulheres mudam de acordo com o meio e com a era. Às vezes até na mesma sociedade. Há quem acredite que homens e mulheres sejam fundamentalmente diferentes. Cada um com suas aptidões e maneiras de pensar inatas. Outros defendem que as diferenças são mínimas e são solidificadas pela cultura. Por muito tempo, as mulheres foram relegadas à esfera da vida doméstica. O papel delas era gerar filhos. Os homens ocupavam a esfera da vida pública. Eles eram os líderes e guerreiros, e o poder estava na mão deles. Desde o início do século XX, vimos grandes mudanças nas relações entre homens e mulheres. As fronteiras entre o masculino e o feminino são indistintas, permeáveis e estão mudando. A ruptura de identidades tradicionais levanta muitas questões. Estarão os homens e as mulheres fadados à definição de opostos? Poderemos ter a esperança de um dia complementarmos um ao outro? Da deusa mãe ao Deus Pai. No início, homens e mulheres dividiam o trabalho. Os homens, que não eram impedidos pela gravidez, eram os primeiros a se aventurar em território desconhecido. Mas as mulheres eram as coletoras e providenciavam a maior parte do alimento. Durante muito tempo, as duas atividades se complementaram, já que as duas eram essenciais à sobrevivência. Homens e mulheres eram interdependentes. Uma vez caçador, era o homem que enfrentava a morte. E isso dá um grande poder ao ser humano. Era a mulher que tinha os filhos, o que também dá um grande poder ao ser humano. O resultado eram duas forças paralelas, e não uma superior à outra. Há 30 mil anos, muitas sociedades faziam estatuetas com formas femininas. A humanidade venerava a deusa mãe, a fonte da vida. Seriam essas sociedades matriarcais no sentido de que eram controladas por mulheres? Não sabemos.
Só sabemos que de sociedades muito antigas até as mais atuais, nas quais os mitos que a sociedade cria, os mitos da criação, que são mais centrados na mulher e não no homem, a situação parecia ser mais favorável à mulher, em termos de direitos, de possuir bens, ter uma ligação firme com os filhos, a família e a própria origem. As coisas pareciam ser melhores em sociedades em que há mais foco no princípio feminino na criação. Pelo fato de as mulheres respeitarem a natureza, supõe-se que eram elas que detinham o processo de germinação. A agricultura surgiu há 10.000 anos. Naquele período em que as mulheres detinham o poder da agricultura, o poder divino, o poder da procriação, certamente foi quando tiveram o maior poder já visto na história humana. Com o tempo, o homem assumiu o controle da terra. Pelo fato de cuidarem do gado, acha-se que desenvolveram a consciência de seu papel de genitores, observando os animais no pasto. Estes dois elementos levaram à desvalorização do princípio feminino. Passamos da era da deusa-mãe para a era do transcendental Deus-Pai. A partir de então, passamos a ver o mundo de uma forma totalmente diferente. No século IV a.C., o filósofo grego Aristóteles declarou que só o homem gera o homem. O homem transmite o princípio da humanidade. Inteligência, espírito, forma humana. A mulher, com a menstruação, que é uma substância sem forma ou inteligência, fornece o material. Isso era visto como bem menos importante. O homem dá a marca humana. A mulher existe para gerar o filho. É um receptáculo, quase um animal sem inteligência. Seu papel é secundário na procriação. Esta foi uma incrível inversão e o início do patriarcado que dominou até pouco tempo atrás. Entre os gregos, somente os homens podiam ter o status de cidadãos. As mulheres ficavam confinadas em casa e não participavam da vida pública. Aristóteles basicamente diz que as mulheres eram irracionais, que eram homens mutilados. Eu não sou especialista em grego, mas foi a tradução dada às palavras de Aristóteles. Pelo fato de as mulheres serem consideradas homens inferiores, não deveriam participar da organização e da administração da sociedade e deveriam estar sempre subordinadas aos homens. As mulheres tinham mais direitos e liberdade na Idade Média. Uma mulher infértil não podia ser repudiada. A herança de uma esposa era a propriedade inconteste dela. E os filhos não podiam lhe ser tirados. As mulheres trabalhavam como homens. Eram admitidas em associações e praticavam diversas ocupações. Os primeiros séculos do período medieval podem ter sido melhores que os posteriores para as mulheres. E isso por vários motivos. Havia mais liberdade para elas dentro da igreja, havia muitas fundações monásticas que eram mosteiros duplos, administrados por uma mulher, não por um homem.
A mensagem de Cristo era revolucionária, pois era imparcial, incentivando o consentimento mútuo entre cônjuges e estabelecendo Maria como objeto de adoração. A Igreja defendia a igualdade. Mais tarde, decepcionaria as mulheres. Para os teólogos do século XII, as mulheres eram sedutoras e perigosas, como Eva. As mulheres são más, lascivas como víboras, traiçoeiras como enguias e, mais ainda, são curiosas, indiscretas e geniosas. A mensagem das igrejas desviava muito da mensagem de Cristo. Esta mudança justificava a opressão das mulheres pelos homens. Acima de tudo, a mensagem era: mantenham-nas sob controle, porque elas são a fonte do mal. Quando ensinam isso a alguém, não há limites para o que possam fazer. Aos olhos da igreja institucionalizada, as mulheres foram consideradas seres inferiores, que deviam obediência primeiro aos pais, depois aos maridos. Um corpo de normas severas comandava a vida familiar, social e religiosa. Quem as desafiasse correria o risco de entrar em desacordo com a caça às bruxas que varreu a Europa entre os séculos XV e XVII. As mulheres representavam um marco de perigo, desafio, subversão e variavam em uma série de questões relacionadas à família. Velhas, viúvas, fofoqueiras, pessoas que pisavam fora das rígidas fronteiras que uma ordem feudal patriarcal sustentava e das quais dependiam. Quando as mulheres as desafiavam, não era por serem bruxas, mas eram facilmente tidas como bruxas, que poderiam ser castigadas de várias formas durante a Inquisição. Os homens também eram acusados de bruxaria. Mas o desvio da moral da época era punido com mais frequência quando as acusadas eram mulheres. A Inquisição fez mais de 200.000 vítimas em 250 anos. 4 em cada 5 eram mulheres. Os direitos das mulheres. Durante séculos, as mulheres tinham 2 escolhas: procriação ou clausura. Solteiras tinham péssima reputação. Eram consideradas libertinas, ou, em outras palavras, prostitutas. Para os homens, a realidade era totalmente diferente. Em primeiro lugar, os solteiros moravam juntos. Homens tinham suas associações comerciais. Havia grupos de jovens muito poderosos nas cidades e vilarejos. Os rapazes tinham seus próprios rituais, suas próprias reuniões e seus próprios pontos de encontro.
Os homens tinham mais liberdade que as mulheres. Ainda assim, na vida cotidiana, os dois sexos dependiam muito um do outro. Se você fosse da classe proletária dos séculos XVI, XVII ou XVIII, não poderia viver sozinho. Era necessário o salário de 2 pessoas. Em uma sociedade de forte hierarquia, as oportunidades de uma pessoa dependem mais da classe social do que do sexo dela. Se você fosse uma mulher rica, provavelmente teria se divertido mais, teria tido mais poder e uma vida melhor do que se fosse um pobre camponês do sexo masculino. A maioria das pessoas da sociedade europeia nessa época era camponesa, o que representava 90% da população. Entre homens e mulheres camponeses, certamente os papéis não eram iguais, mas havia divisão das tarefas. Nas cidades, homens e mulheres de classe média também dividiam o trabalho. A mulher do comerciante havia aprendido a negociar e usava tal conhecimento. Ela não ficava em segundo plano, tinha muitas responsabilidades. Podemos dizer que ela aceitava todas as coisas desagradáveis a ela atribuídas, como a fofoca, a impulsividade e a chamada intuição feminina. E as usava quando barganhava com outros comerciantes e artesãos. No entanto, isso não significa que as mulheres tinham os mesmos direitos que os homens. As mulheres não tinham direito de herdar um legado. Podiam ser chamadas para testemunhar no tribunal, mas sua assinatura não tinha valor legal. Nos códigos e costumes, elas eram chamadas de legalmente imbecis. Entretanto, em todas as épocas, algumas mulheres fogem ao destino e entram no mundo dos homens. A grande oportunidade para as mulheres no século XVIII era o salão, um lugar para exercitar sua mente, as faculdades mentais ou interesses intelectuais e científicos. Um salão do século XVIII era uma grande aventura para as mulheres que tinham a oportunidade de possuí-lo. Certamente usavam a sedução, mas a sedução intelectual vinha primeiro. Grandes filósofos como Voltaire, Diderot e muitos outros frequentavam os grandes salões das mulheres. Foram os homens que defenderam a causa feminina primeiro, em alto e bom som. Durante a Revolução Francesa, o Marquês de Condorcet exigiu justiça para as mulheres. As mulheres deveriam poder votar e ter o direito de ter um emprego. Podem dizer que não é possível, porque ela pode engravidar. Minha resposta é: você se recusa a atribuir responsabilidades ao homem por ele ter dor de cabeça? Em 1791, a aristocrata Olympe de Gouges leu publicamente sua Declaração dos Direitos da Mulher e do Cidadão. Ela exigia o direito à liberdade, propriedade e segurança para todas as mulheres e incentivava a resistência à opressão. A voz de Olympe de Gouges foi ouvida. Injustamente acusada de ser monarquista, ela foi para a guilhotina. A Revolução Francesa foi uma decepção para as mulheres. Com o Código Civil de Napoleão, que restabelecia a plena autoridade do marido, as mulheres perdiam todo o direito legal sobre seus bens e seus filhos.
Nos Estados Unidos, o movimento abolicionista deu às mulheres a chance de se envolver em uma causa social. Isso lhes deu o conhecimento e a força de que precisavam para organizar grupos e fazer pressão. A Associação Nacional do Sufrágio Feminino foi oficialmente inaugurada em 1848. 75 anos depois da Declaração de Independência dos Estados Unidos, que reconhecia os direitos inalienáveis de todos os cidadãos, as mulheres exigiram os mesmos direitos concedidos aos homens. Em pouco tempo, mulheres de toda parte exigiam o acesso à educação, o direito de dispor de bens pessoais, o reconhecimento do divórcio e o direito de votar. Esta última exigência foi revolucionária e encontrou forte resistência na sociedade vitoriana. No período vitoriano, quando se tem uma divisão intensa entre o público e o particular, pelo menos em teoria, achava-se que o papel da mulher deveria ser restrito à esfera privada e o papel do homem à esfera pública. Os homens deveriam dominar a esfera pública. As mulheres, na esfera privada, poderiam ser guardiãs morais da sociedade. Muitas pessoas chegaram a dizer que dar o direito de voto às mulheres significaria o colapso da vida familiar, porque as mulheres deixariam a família para participar da vida pública. Na Inglaterra, as mulheres que faziam campanha pelo direito de votar logo receberam um apelido duradouro: as sufragistas. A maior das organizações de sufragistas usava várias táticas consideradas censuráveis para as mulheres e pouco femininas para a época. Elas marchavam em grandes procissões. Quando não conseguiam resultados, quebravam algumas vidraças. Quando o governo as prendia por quebrar vidraças, elas faziam greve de fome. Determinadas a não retrocederem sem ter ganho a batalha, algumas sufragistas faziam atos desesperados de violência. Em 1913, em Epsom Downs, na Grã-Bretanha, Emily Davison se jogou sob o cavalo do rei Jorge V. Ela morreu pisoteada. Em 1920, 26 nações concederam alguns direitos civis às mulheres, inclusive o de votar. Durante a Segunda Guerra Mundial, as mulheres foram convocadas a dar uma contribuição em massa ao esforço de guerra. Era a chance de fazerem trabalhos tradicionalmente masculinos. Mas quando a guerra acabasse, as mulheres deveriam voltar para casa. Os anos 50 foram uma época de grande conformismo. Na família ideal, o homem tinha toda a responsabilidade financeira, enquanto a mulher ficava relegada ao papel de dona de casa. Só nos anos 60 surgiu um novo movimento feminista.
Em parte, teve origem na política esquerdista dos anos 60, em parte nas frustrações das mulheres de classe média com o papel de mãe e dona de casa. Mas também veio de outras partes da sociedade, dos movimentos sindicais, por exemplo. Teria vindo também das atividades de mulheres afro-americanas de uma forma diferente, embora em alguns casos juntamente com mulheres brancas. Há diversos motivos, mas o interessante é notar as novas saídas do feminismo dos anos 60. Havia um novo desafio no nível básico, novas questões sobre a natureza da mulher e também sobre que papel ela deve ter na nossa sociedade. Aos poucos, as mulheres chegaram a todas as esferas de atividade da sociedade. Acho que no século XX os homens estavam ficando cansados da Primeira Guerra Mundial. Quando havia milhões deles nas trincheiras e milhões que foram mortos. O fato de que os homens não podiam fazer tudo, não podiam estar na guerra, não podiam estar na vida pública, não podiam ganhar dinheiro suficiente para atender a todas as necessidades da família sem a ajuda da mulher. Os homens foram aceitando bem a possibilidade de dividir este fardo tão pesado com as mulheres. Acesso ao trabalho, um sinônimo de autonomia, o direito à contracepção e ao aborto e o questionamento de casamentos tradicionais enfraqueceram as fundações do patriarcado. Em uma única década, as feministas romperam a maior parte das correntes que oprimiam as mulheres. Trocando os papéis. Em décadas recentes, homens e mulheres se aproximaram mais do que nunca na história. Mas o acesso à igualdade não cresceu com a mesma velocidade em toda parte. A situação das mulheres varia muito de acordo com a cultura. A luta em torno da liberdade sexual, quando você tenta superar casamentos arranjados, intervenções médicas no corpo feminino, dotes, preços de noiva, o véu, tudo isso é muito diferente. Mas as questões de igualar as relações entre os sexos, colocando a mulher e o homem em pé de igualdade, não são diferentes, assim como as questões de entrada na economia. Em todo o mundo é difícil que a mulher ganhe acesso a recursos econômicos. E elas são mais pobres do que os homens. Elas também sofrem mais com o peso das tradições. Temos problemas em regiões que passam por rápida transformação cultural ou sentem que a cultura está ameaçada por causa da transformação de outras sociedades do mundo. Eu estou pensando em determinados países em que religiões fundamentalistas assumiram o controle e estão retrocedendo a uma forma muito repressiva de definição do papel feminino. Todas as culturas sempre tentaram reforçar as fronteiras entre os sexos. Em algumas partes do mundo, não basta nascer ou crescer para ser homem ou mulher. As pessoas se tornam adultas através de rituais que marcam o corpo.
No Ocidente, a cirurgia plástica é usada para transformar o corpo. Para se identificar com o ideal de feminilidade ou virilidade, algumas pessoas se dispõem a fazer qualquer tipo de sacrifício. Temos estrelas com salto agulha, batom vermelho vivo e todos os estereótipos que associamos com as deusas do sexo dos anos 40 e 50. Portanto, temos uma imagem pública muito difusa, bastante presa a traços sexuais. O inverso vale para os homens. Temos uns heróis, uns Hulks, uns monstros masculinos que parecem ser a característica de muitos filmes modernos. Enquanto socialmente temos mais igualdade, nossa cultura continua sendo de imagens muito exageradas da identidade sexual. Quando papéis e identidades tradicionais estão mudando, o resultado é a inquietação. Países do Caribe ilustram claramente as contradições em uma sociedade que passa por mudanças. Em Trinidad, o governo aprovou leis protegendo as mulheres em caso de divórcio ou violência doméstica. As leis tiveram sucesso, incentivando as meninas a ir à escola. Mas essas normas têm efeitos colaterais infelizes. Garotos abandonaram a educação superior, que hoje é basicamente um domínio feminino. O controle sobre as meninas é uma parte importante da definição deles de masculinidade e virilidade. As meninas iniciam relacionamentos com homens que trabalham, que podem dar dinheiro à mãe delas, comprar seus uniformes, comprar comida para seus irmãos e irmãs. Então, os meninos que ainda estão na escola acham que, se ficam estudando e não ganham dinheiro, não podem competir pelas garotas. Por isso, querem sair da escola o mais depressa possível para conseguir dinheiro e tentar competir pelo acesso às garotas. Isso os faz sentirem-se melhor quanto a si mesmos. Por não terem diploma, geralmente os homens não conseguem suprir as necessidades da família e as mulheres os rejeitam. Mas esta visão simplificada demais das relações entre os sexos tem importantes consequências. No Caribe, a maior parte dos lares é sustentada por uma mãe solteira. Ser pai é muito mais do que prover o dinheiro. Ser pai é isso também, porque vivemos em uma economia movida a dinheiro e as crianças precisam dele. Isso é importante, não é uma coisa ou outra. Mas o que as famílias caribenhas estão tentando mostrar é que a paternidade não se resume a dinheiro. Também envolve tempo, carinho, amor, envolve demonstração de sentimentos. A nova divisão de territórios entre homens e mulheres cria desassossego. Mesmo que as mulheres tenham conquistado maior independência, ainda estão expostas à violência masculina. Estudos mostraram que quanto mais autonomia as mulheres conquistam, mais a violência contra elas tende a aumentar. A resistência à mudança também se expressa por atos de violência, cujos alvos são símbolos da emancipação feminina. Acho perturbador que o direito fundamentalista em países capitalistas avançados tenha dado viradas cada vez mais violentas, e isso fica mais evidente no ataque aos direitos de reprodução e na questão do aborto. Clínicas foram bombardeadas, médicos foram assassinados. Existem campanhas cujo alvo são aqueles que apoiaram os direitos da mulher nessas áreas.
É um movimento de minoria, porém muito perigoso. O recuo faz parte de um período de transição de um tipo de relação entre sexos para outro tipo. A esperança é de que, ao fazer esta transição, dependendo do que aconteça, cheguemos a uma nova situação em que homens e mulheres entendam melhor o novo tipo de relacionamento necessário. Inato ou adquirido? Nas naturezas feminina e masculina, o que é adquirido e o que é inato? Acho que homens e mulheres são capazes de ter as mesmas emoções causadas por bebês e crianças. No entanto, se você pegar um bebê e entregar a um homem ou a uma mulher inexperientes no assunto, é mais provável que a mulher aceite com mais naturalidade e saiba exatamente o que fazer para acalmá-lo. Já o homem ficaria parado, impotente, sem saber que lado é o de Sião. Não acho que amor seja automático. Não acho que uma mulher necessariamente saiba cuidar de uma criança espontaneamente melhor do que um homem. Acho que o elo entre mãe e filho, assim como o elo entre pai e filho, é construído, tecido dia após dia. Logo, um homem pode cuidar de uma criança com a mesma facilidade que uma mulher. Há quem acredite que todas as diferenças comportamentais entre os sexos possam ser explicadas por fatores culturais, principalmente a educação. Outras pessoas creem que algumas diferenças sejam inatas. A questão de ver as diferenças sexuais, como as vemos hoje, teve início com a behaviorista Ellen Manakabi, de Stanford, que acreditava que os meninos fossem mais agressivos que as meninas por serem incentivados a mostrar agressão. Então ela foi observar o maternal de Stanford e viu que era exatamente o oposto. Os meninos são mais castigados pela agressividade. A agressividade das meninas passava despercebida e às vezes era até elogiada. Mas isso não tem impacto. Os meninos ainda são mais agressivos e as meninas menos. E é aí que entra a biologia. Uma pesquisa mostrou que as mulheres têm mais capacidade de expressar suas emoções e compreender as dos outros. Provavelmente devido à forte ligação que sempre tiveram com os filhos. Durante milhões de anos, o homem caçou para sobreviver. Acha-se que foi assim que desenvolveu uma maior habilidade de orientação. Esta aptidão pode explicar por que os meninos geralmente são melhores em matemática do que as meninas. Pela pesquisa que estivemos conduzindo, pode-se dizer que as mulheres se saíram tão bem quanto os homens na área da matemática, que não tem muitos aspectos espaciais como a álgebra. É possível que se houvesse mais mulheres formadas em matemática,
elas encontrariam áreas nunca exploradas pelos homens, pois são áreas difíceis para eles e talvez mais fáceis para elas. Ou talvez pudessem ser exploradas, mas não achassem interessantes ou importantes. As mulheres podem achar que sim. Mesmo que as mulheres de hoje sejam incentivadas a entrar em todas as áreas tradicionalmente de competência masculina, algumas áreas continuam a ser dominadas por homens. Por exemplo, as mulheres ainda são minoria em parlamentos e quadros de diretoria no mundo inteiro. As mulheres lidam de forma diferente com o poder na nossa cultura, devido à sua socialização e à dos homens. Na nossa cultura, os homens aprendem desde cedo que o poder deve ser algo natural. Geralmente, os homens têm mais naturalidade no poder do que as mulheres. Mas algumas mulheres se sentem muito confortáveis no poder. Eu sinto desconforto com a noção de poder. Para mim, o poder sobre as outras pessoas é sempre preocupante. Eu acho benéfico e salutar que as mulheres tenham mais problemas com poder do que os homens. Talvez por isso precisemos de mais mulheres em posições de poder. Talvez para mudar a aceitação direta da noção do que é direito ter poder sobre outras pessoas. Antes, as mulheres que alcançavam posições de administração frequentemente tinham que abrir mão da vida privada. Hoje, as mulheres lutam para conciliar a maternidade e a vida profissional. Elas exigem que o trabalho seja reorganizado para que homens e mulheres tenham mais tempo para a família. Cultura e meio ambiente, assim como a natureza, contribuem para forjar as diferenças entre homens e mulheres. Talvez a busca por um novo equilíbrio nas relações entre os sexos, por um mundo melhor e mais justo, não tenham sucesso a menos que as diferenças sejam reconhecidas. Rumo a um novo equilíbrio. Redefinição dos papéis tradicionais masculinos e femininos criou muita pressão sobre os casais. Desde a primeira onda de feminismo, o índice de divórcios aumentou muito. Trouxe instabilidade a 3 gerações e o questionamento dos papéis. Causou muitos problemas que tiveram de ser superados pelas pessoas individualmente e em grupos. Problemas de redefinição familiar, dos papéis na família, definição de liberdade e responsabilidade. Responsabilidade sobre as crianças. Acho que é uma busca que continuaremos fazendo por várias gerações. O mundo ocidental foi muito desestabilizado por mudanças nas últimas décadas e se prende desesperadamente aos marcos que prometem segurança. Nos Estados Unidos, muitos movimentos defendem a volta aos valores familiares. Também há grupos conservadores que não gostam desse novo tipo moderninho de pai e gostariam de voltar ao anterior. Eles falam de restabelecer a autoridade masculina no lar, onde o pai é alguém a quem se teme. Mas, ao mesmo tempo, vemos especialmente rapazes novos passando mais tempo com crianças e com a permissão da sociedade, porque as sanções não são tão grandes quanto antes. O desaparecimento gradual dos preconceitos dá ao indivíduo a chance de ter novos papéis e de aproveitar trocas valiosas entre os sexos. As mulheres tiveram muitos ganhos.
Hoje, elas representam mais de 50% da força de trabalho na maior parte dos países ocidentais. Como ainda carregam mais de metade da responsabilidade sobre os filhos e o lar, são forçadas a jornadas duplas. Em um mundo no qual as estruturas sociais não progrediram com a rapidez das ideias, as mães são sempre levadas ao limite. Excluídos dos valores patriarcais que os definiram durante séculos, afastados do papel de provedores e chefes de família, os homens se perguntam que papel têm hoje. Se examinarmos o problema das identidades sexuais hoje, os homens têm as maiores dificuldades. Isso porque juntos, os homens e as mulheres devem inventar uma nova identidade masculina desconhecida nos séculos anteriores. Uma que não seja violenta e que não se oponha à outra. Este é um grande desafio que ainda não foi superado. As relações entre os sexos estão tensas. A meu ver, os homens se destacaram das mulheres e de suas responsabilidades. No momento, as mulheres carregam o fardo mais pesado da humanidade. Qui ont la charge la plus lourde dans l'humanité. Homens e mulheres dependem uns dos outros desde o início dos tempos. Por toda a história, eles negociaram seus respectivos territórios, sempre com lutas pelo poder em relações baseadas na dominação. Apesar das brigas, eles nunca conseguiram virar as costas totalmente um para o outro. Homens e mulheres são diferentes, laranjas e maçãs são diferentes. Mas isso não quer dizer que um seja melhor do que o outro. Teria sido tedioso se a única diferença entre o homem e a mulher fosse o pênis ou a vagina, sendo todo o resto igual. Trinta anos depois de a primeira revolução feminista começar, homens e mulheres ainda procuram criar relacionamentos harmoniosos sem perder o direito de serem diferentes. Devemos ter duas coisas em mente. Primeiro, as semelhanças. O que os homens e mulheres têm em comum como membros de uma espécie biológica é muito maior do que o que não têm em comum. Segundo, que adotamos em nossa sociedade o princípio da igualdade dos seres humanos. As diferenças entre as pessoas são reconhecidas e esperadas, mas não quer dizer que se possa eliminar direitos fundamentais por causa delas. Não é impossível imaginar um mundo no qual os dois princípios básicos da humanidade, o feminino e o masculino, sejam reconhecidos. Um mundo em que não sejamos rivais, e sim aliados. Versão brasileira Audio News.